Por que os europeus querem acelerar o acordo com o Mercosul? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, meus amigos. Um assunto muito importante porque envolve aí a geopolítica, né? É uma coisa que não temos como escapar, temos que conviver com ela, porque é a política que realmente determina os rumos de nossa vida. Os líderes europeus estão mostrando certa urgência em atrair os países latino-americanos para sua esfera de influência, oferecendo inclusive bilhões de euros em investimentos, promessas com um acordo comercial e palavras de união. A Comissão Europeia anunciou que a América Latina receberá 45 bilhões nos próximos 4 anos, 45 bilhões de euros, né? Isso como parte do Programa de Investimento Sustentável da União Europeia. A Europa também espera aí finalizar o acordo comercial do Mercosul com o Brasil. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que está em discussão desde 1999, por conta principalmente do agronegócio brasileiro, que pode engolir o agro de países como França, por exemplo, né? E principalmente ela. Esse reengajamento com a América Latina está sendo impulsionada pela crescente influência da China na região, a competição com a Rússia na cena internacional e a sensação de que a Europa perdeu muito espaço nessas últimas décadas, principalmente com a América Latina. No caso da China, além do comércio que ela intensificou também com a América Latina, a sua participação em projetos de infraestrutura, instituições de créditos estatais ou grandes empresas privadas do país asiático investem em portos, inclusive no Brasil, usinas nucleares na Argentina ou na rede elétrica do Chile e também usinas elétricas no Equador. Todos esses pontos mostram a abrangência da influência da China na América Latina. No caso da Rússia, por conta aí do abastecimento de gás que deixou vários países europeus muito dependentes, principalmente a Alemanha, com o oleoduto que faz ligação direta entre os dois países, a Rússia também é o segundo maior exportador de trigo, principalmente para a Europa, Ásia e África. Claro que para a União Europeia não é nada saudável assistir a China assumindo o maior protagonismo na América Latina, principalmente por a maioria dos países deste continente terem uma política mais próxima com a ideologia da China, né, do que os Estados Unidos e a Europa, por exemplo. Este é um motivo de preocupação, além da vontade de expandir os negócios, a influência da União Europeia nesta América Latina. Mas o foco principal é a Amazônia, que atrai os olhos e os investimentos de todos os países, sem que esses apresentem uma justificativa plausível para tanta preocupação com a região, a não ser o meio ambiente. Mas será que é só o meio ambiente? A relação entre os Estados Unidos e a China tornou-se tensa, assemelhando-se a uma nova Guerra Fria. E isto deixou a União Europeia em situação delicada, já que sua relação com os Estados Unidos é mais sólida. A União Europeia deve encontrar sua própria abordagem para lidar com os dois países, defendendo seus valores e interesses, enquanto coopera com eles para enfrentar aí desafios globais, como as mudanças climáticas e a pandemia. A China tornou-se mais assertiva, buscando expandir sua influência globalmente, tornando-se tecnologicamente e militarmente mais poderosa. É importante para a União Europeia proteger a sua soberania, principalmente a estratégica, e os seus interesses econômicos nas suas relações com a China. No entanto, a cooperação com a China é necessária também para resolver os problemas globais de forma eficaz. A União Europeia precisa encontrar equilíbrio entre proteger sua economia e valores,
mantendo a unidade com os Estados membros da União Europeia e afirmar seus padrões internacionais. Tem que manter também um equilíbrio de relações com os Estados Unidos e China ao mesmo tempo. Em última análise, a União Europeia deve navegar nesse seu relacionamento com a China de uma forma que reflita seus próprios interesses e valores, ao mesmo tempo em que encontre um terreno comum para a cooperação em questões globais. Talvez isso faça com que a União Europeia queira apressar agora o acordo com o Mercosul, tendo como principal empecilho, por enquanto, ainda a França de Emmanuel Macron. A própria presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ao anunciar aí o investimento maciço na América Latina nessa última segunda-feira, reconheceu todos esses motivos. Ela disse: a América Latina, o Caribe e a Europa precisam um dos outros mais do que nunca. O mundo no qual vivemos é mais competitivo, mais conflituoso do que antes, ainda se recuperando do impacto do período pandêmico. O mundo está sofrendo também o impacto duro do conflito lá no leste europeu. E tudo isto acontece com o pano de fundo do crescimento da ascendência da China no exterior. É o que ela disse, a presidente da Comissão Europeia. Analistas afirmam que a aproximação com a América Latina, o que inclui o acordo comercial com o Mercosul, se tornou uma das prioridades da gestão de von der Leyen, lá na União Europeia. Nesse ano, ela já visitou o Brasil, a Argentina, o México, o Chile e ainda tem mais viagens já marcadas. O próprio programa de investimento da Europa, chamado de Global Gateway, é visto como uma resposta europeia ao ambicioso plano de investimento da China, conhecido como a Nova Rota da Seda. Nos últimos 10 anos, através desse programa, a China despejou bilhões em projetos de infraestrutura, principalmente em países aqui na América Latina, Ásia e África. A Nova Rota da Seda construiu rodovias, ferrovias, portos no exterior e aumentou a influência de Pequim em mais de 140 países, com investimentos que já pode ter chegado à casa de $1 trilhão. Então, meus amigos, isto mostra o porquê que a União Europeia está agora se aproximando ou querendo se aproximar desse acordo com o Mercosul. Um outro empecilho que pode também atrapalhar esta relação é a existência da Venezuela, sempre protegida pelo governo brasileiro, que inclusive quer que seja tratada como se fosse uma democracia, sendo que não é. Nós sabemos qual é o regime político da Venezuela. Por hora, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os likes, continuem se inscrevendo no canal Terra Brasilis News. Convidem os amigos para me acompanhar por aqui também. Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.